E, Janaína, uma outra questão, os líderes do G7 devem pedir ao Irã e a Israel para que encerrem o conflito. Já existe algum rascunho sobre essa negociação, um documento final? Isso deve estar no documento final? Não se sabe ainda. Pois é, olha só, deve ser sim divulgada uma declaração conjunta, isso no último dia do G7, que vai ser no domingo. A agência Reuters teve acesso a esse rascunho, a esse esboço. E, segundo ali a agência Reuters, nesse rascunho, Tiago, todos os chefes de Estado estão assinando esse pedido, né, para essa desescalada desse conflito, mas não está assinado pelo presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Mas o Trump, ele mais cedo, logo depois de uma reunião com o Mark Carney, ele disse o seguinte, ele disse que os dois países devem conversar antes que seja tarde demais. E uma notícia também recente, de há pouco, a Casa Branca anunciou que Donald Trump ele vai retornar para os Estados Unidos mais cedo do que o previsto, por relação ali dessa questão toda entre Irã e Israel. Tiago. É isso. Janaína Camelo, então, trazendo as informações da diplomacia brasileira nesta terça-feira, reunião do G7 no Canadá. Até daqui a pouquinho, Janaína. Enquanto isso, Israel expande alvos no Irã que vão além das instalações nucleares e também pode mirar líderes do país. O nosso entrevistado agora é o analista em relações internacionais, Pedro Costa Júnior. Como vai, Pedro? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Muito bem-vindo. Boa noite. Satisfação é toda minha, Tiago. Boa noite a todos. Queria perguntar sobre essa intenção do G7 e a gente já nos últimos dias discutindo sobre a possibilidade da própria ONU tomar alguma providência. Amanhã haverá também uma reunião de líderes europeus para falar sobre esse conflito no Oriente Médio. De que forma esses organismos podem ajudar alguma coisa ou vai ser tudo igual como a gente já viu nos conflitos no leste europeu e também no próprio Oriente Médio com o Hamas e Israel, em que os organismos se posicionam, mas no fronte de guerra, no fronte de batalha, não tem nenhum avanço, professor? Lamentavelmente, Tiago, a ONU foi desmoralizada, o Conselho de Segurança das Nações Unidas foi muito desmoralizado em 2003, numa situação que tem um tanto quanto de semelhanças quanto essa que nós estamos vivendo nesse momento. Foi exatamente em 2003, em que se afiançou, diante do Conselho das Nações Unidas, naquele momento, Colin Powell, que era secretário de Estado do governo Bush Cheney, né, o vice-presidente Dick Cheney, que tinha grande influência sobre o governo Bush filho, se afiançou que o regime de Saddam Hussein no Iraque havia capacidades de armas de destruição em massa. E, diante daquilo que se comprovou depois, e que muito se contestava à época, ser uma falácia, ser uma mentira, acabou se produzindo a guerra no Iraque, a invasão no Iraque, que destruiu todo o país, provocou 1 milhão de mortos, né, prejuízos globais. Nesse momento, se destaca que o Irã estaria muito próximo de alcançar suas armas nucleares, né? E que, enfim, tem evidências de um lado, evidências de outro. Alguns apontam que em dias o Irã é capaz de produzir essas armas, mas que não há intenções, né? Outros, pelo contrário, que é preciso intervir agora, porque se não intervir agora, depois vai ser tarde demais. E o Conselho de Segurança se divide, porque de um lado nós temos Estados Unidos, que apoia incondicionalmente Israel, é um aliado inexorável, o linha umbilical de Israel, e do outro lado nós temos a China e principalmente a Rússia, que apoia o regime e o governo do Irã. A Rússia, Tiago, que no final e no começo desse ano, no final do ano acertou, e no começo desse ano assinou uma parceria estratégica com o Irã, uma parceria militar, econômica e energética. E a China, que tem interesse no Irã, porque é praticamente um monopólio de compra do petróleo do Irã, tão sancionado, e também é por onde passa as novas rotas da seda. Então tem muito interesse no Irã. O professor, tem uma questão que é importante. O senhor falou do ataque, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque no começo dos anos 2000. E agora, nessa segunda-feira, muita discussão sobre a possibilidade de Israel eliminar
o líder do Irã, o Ayatollah. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria dito nos últimos dias que não concorda com isso. E uma eliminação como essa, Israel é capaz de fazer isso simplesmente sozinha, sem um apoio internacional, ou isso dependeria de mais forças de outros países para que essa intervenção fosse feita, mas sabe o que aconteceria com o país a partir desse momento, né, professor? Perfeito. Essa pergunta é muito instigante, porque vamos atacar ela em dois movimentos, digamos assim, para tentar refletirmos juntos, né? O primeiro é que Benjamin Netanyahu, como se costuma dizer aí nos cenários geopolíticos, certamente não precisa pedir licença para matar ninguém. Não? Nesse momento, Israel empreende 4 guerras simultâneas. O governo Netanyahu é o governo das 4 guerras simultâneas. É o governo que faz a guerra colonial na Cisjordânia e na faixa de Gaza, quer dizer, na Palestina, faz a guerra contra o Hezbollah na Líbia e faz a guerra contra também o Iêmen, contra os Houthis no Iêmen, e agora começou a guerra contra o seu grande rival geopolítico regional, que é o Irã. Certamente Netanyahu não precisaria pedir essa licença para Donald Trump, se é que pediu realmente essa licença para Donald Trump. Né? Donald Trump, por seu lado, né, ele tem um dilema nesse momento. Por quê? O MAGA, o Make America Great Again, que é o movimento que o elegeu, que é o movimento que tomou o protagonismo do Partido Republicano, junto com a alt-right, né, a nova direita americana, é contra os Estados Unidos começarem uma nova guerra. Foi a promessa do candidato Trump, quando ainda candidato, antes de agora ser o presidente Trump, e mesmo depois da presidência, ele se declara contrário a que os Estados Unidos se envolvam ou produzam mais uma nova guerra. Ao mesmo tempo, o Congresso norte-americano é muito tomado pelo lobby, o chamado lobby sionista, que é bipartidário, é democrata e é republicano, que apoia uma ofensiva de Israel. Então, Trump fica agora nessa amarração interna. E os especialistas no Irã, hoje eu passei a tarde conversando com os maiores especialistas que temos aqui no Irã, e o que eles dizem é o seguinte, que o Ayatollah Khomeini, ele é o elemento, né, digamos, dissuasório, é aquele que tem uma interpretação do Islã em que evita com que o Irã possa ter uma arma nuclear, porque isso seria contra os princípios islâmicos que ele defende. Uma vez que ele sair de lá, que ele seja descartado, pode entrar qualquer um aventureiro lá e encaminhar o regime do Irã para poder ter sua arma nuclear, o novo governo iraniano, nesse sentido. Então, veja, são muitas variáveis, muito complexas, Thiago, e em muitos tabuleiros. Não é uma questão, quer dizer, simplória, né? Que isso se resolve, se é que se resolve de uma forma mais rápida possível. Em 30 segundos, professor, o senhor acha que é um conflito longo ou um conflito breve, ou é uma pergunta que não tem uma resposta? Em 30 segundos não tem uma resposta. Tudo vai depender agora, isso sim é a resposta, se o governo ou o regime de Netanyahu vai conseguir arrastar Trump e o governo estadunidense para a guerra. Se arrastar Trump, aí a guerra que é regional vai ganhar um contorno maior com atores globais envolvidos. Por quê? Eu fecho aqui. O Paquistão declarou hoje que apoia o Irã. O Paquistão é uma potência nuclear. A única potência nuclear no Oriente Médio é Israel, que tem 90 ogivas nucleares, mas ninguém tem isso. Com o Paquistão apoiando o Irã, são 2 potências nucleares. O jogo muda de condições. Então agora nós vamos ver como é que Trump e os Estados Unidos vão se portar. Perfeito.